Você já viu um boneco tão realista que poderia jurar ser um bebê de verdade? Esses são os chamados bebês reborn. Uma verdadeira febre entre colecionadores, artistas e até famílias que encontram conforto emocional nesses bonecos. Mas afinal, de onde surgiu essa ideia? Quem teve a genialidade, ou ousadia, de criar um bebê hiperrealista? Neste vídeo, vamos explorar a história por trás dos bebês reborn, desde suas origens até o impacto cultural e psicológico que causam. Prepare-se para descobrir um universo surpreendente, cheio de detalhes emocionantes, arte e muita curiosidade. O que é um bebê reborn? Os bebês reborn são bonecos hiperrealistas feitos para se parecerem com recém-nascidos reais, em detalhes que impressionam até os olhos mais atentos. Do peso ao toque da pele, dos cabelos implantados fio a fio até as veias pintadas à mão, tudo é pensado para dar vida a um objeto inanimado. Mas por que criar algo assim tão realista? O termo reborn significa renascido em inglês, e é exatamente isso que acontece com bonecas comuns que são transformadas por artistas plásticos em verdadeiras obras de arte. Utilizando técnicas meticulosas de pintura em camadas, aplicação de cílios, colocação de ímãs internos para chupetas e outros acessórios, esses artistas transformam um molde básico em algo que beira o surreal. Esses bonecos podem custar entre 500 e 10 mil reais, dependendo do nível de realismo e do renome do artista. E o público vai muito além das crianças. Há adultos que colecionam, terapeutas que utilizam os reborns em tratamentos de perda gestacional ou Alzheimer, e até pessoas que os adotam simbolicamente como parte da família. A experiência sensorial é tão impactante que muitos relatam sentimentos profundos ao segurá-los, desde conforto e nostalgia até um verdadeiro vínculo emocional. Isso porque o bebê reborn ativa gatilhos psicológicos ligados ao instinto de cuidado humano, especialmente o materno. Além disso, a comunidade ao redor desses bonecos cresceu bastante. Existem feiras especializadas, grupos online com milhares de membros e até serviços de adoção simbólica, onde o comprador recebe certidão de nascimento e acompanhamento pós-venda do artista criador. E como veremos a seguir, essa arte tem raízes muito mais profundas do que você imagina, com origens que remontam à Europa pós-guerra. As origens dos bebês reborn, Europa pós-guerra. A história dos bebês reborn começa de maneira curiosa e até comovente, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha devastada pela guerra, mães e famílias que perderam tudo, inclusive filhos, encontraram formas alternativas de lidar com o trauma e a ausência. Uma dessas formas foi transformar bonecas comuns em algo que pudesse lembrar seus entes queridos perdidos. Essas mulheres começaram a customizar bonecas antigas ou danificadas, restaurando suas feições com o máximo de realismo possível. Com o tempo, esse processo foi se refinando, misturando arte e sentimento em cada pincelada. Embora rudimentares, esses primeiros reborns já traziam um embrião do que viria a se tornar uma forma de arte reconhecida. A ideia evoluiu nas décadas seguintes, atravessando o Atlântico e ganhando força nos Estados Unidos a partir dos anos 1990. Lá, artistas começaram a aplicar técnicas mais avançadas usando materiais como vinil siliconado e tintas especiais que permitem camadas translúcidas, simulando a pele humana com precisão impressionante. Em 2002, o termo Reborn Doll apareceu com mais frequência em fóruns e sites especializados, marcando o início da consolidação dessa prática como um nicho de mercado e arte. Surgiram então os primeiros tutoriais, feiras e cursos voltados exclusivamente para a criação desses bonecos. Com o avanço da internet, especialmente no eBay e Etsy, os reborns passaram a circular globalmente. Artistas começaram a assinar seus trabalhos e criaram uma nova profissão, a de Reborn Artist. Hoje, existem inclusive certificações internacionais que reconhecem o nível técnico dos criadores, e alguns bonecos são vendidos como verdadeiras peças de coleção. A arte reborn ganhou reconhecimento não apenas como forma de expressão artística, mas também como ferramenta terapêutica e objeto de estudos acadêmicos nas áreas da psicologia, antropologia e sociologia. Este início emocional e artístico é o que diferencia os bebês reborn de qualquer outro brinquedo. Eles não foram criados apenas para entreter, mas para preencher lacunas emocionais, provocar reflexão e até curar dores invisíveis. A técnica por trás da arte reborn. Criar um bebê reborn é um processo meticuloso, quase cirúrgico, que exige talento artístico, paciência e extrema atenção aos detalhes. Diferente de bonecos fabricados em massa, cada reborn é único, feito artesanalmente ao longo de dias, ou até semanas, de trabalho. Mas o que exatamente está envolvido nessa criação? O ponto de partida geralmente é um kit em vinil que contém as partes básicas do corpo, cabeça, braços e pernas. Esses kits são moldes criados por escultores especializados, e alguns são tão valorizados que se esgotam rapidamente após o lançamento. A partir daí, o artista reborn começa a dar vida ao boneco. O primeiro passo é a pintura. Utilizando tintas especiais como o Genesis Heat Set Paints ou Air Dry Paints, o artista aplica diversas camadas finas para criar a aparência realista da pele humana. Isso inclui tons rosados, azulados e amarelados para simular vasos sanguíneos, manchas, vermelhidões e até a textura da pele de um recém-nascido. Depois, vêm os detalhes: sobrancelhas pintadas à mão, veias delicadas, unhas com acabamento de brilho natural. Os cabelos e cílios são inseridos fio a fio com uma agulha microscópica, um processo chamado micro-rounting, que pode levar até 30 horas só para completar a cabeça. Para completar a ilusão,
O corpo do reborn é montado com enchimentos que simulam o peso e a textura de um bebê real. Isso pode incluir bolinhas de vidro, algodão siliconado e até bolsas internas de gel para dar sensação de movimento e maciez. Em muitos casos, ímãs são inseridos para segurar chupetas ou arcos de cabelo. Alguns reborns ainda possuem mecanismos internos que imitam batimentos cardíacos, respiração ou sons suaves. Tudo isso contribui para o realismo absoluto, ao ponto de muitos serem confundidos com bebês reais em locais públicos, o que já gerou casos de intervenções policiais ou resgates de emergência desnecessários. A técnica reborn exige não apenas habilidade, mas sensibilidade. Muitos artistas afirmam que sentem uma conexão emocional com cada boneco que criam. Para eles, não se trata apenas de pintura e montagem, mas de dar alma a um objeto que carrega histórias, memórias e sentimentos. A comunidade reborn são colecionadores, artistas e mamães de boneca. A arte reborn não se limita aos artistas que criam os bonecos. Existe uma comunidade vibrante, apaixonada e extremamente engajada ao redor desses bebês hiperrealistas, formada por colecionadores, terapeutas, influencers e o grupo mais emblemático, as chamadas mamães reborn. Essas pessoas tratam seus reborns como se fossem filhos reais. Vestem-nos com roupas de bebê, tiram fotos mensais, fazem ensaios newborn, levam para passeios e até compram carrinhos, mamadeiras e berços especialmente para eles. Em redes sociais como Instagram, TikTok e YouTube, é comum ver vídeos com milhões de visualizações mostrando rotinas fictícias com esses bonecos. Mas engana-se quem pensa que se trata apenas de um capricho infantil. Muitas dessas pessoas são mulheres adultas, algumas enfrentando a perda de filhos, outras com problemas de fertilidade, depressão ou solidão. Para elas, o reborn representa mais que um hobby. É uma válvula de escape emocional, um símbolo de cuidado e, muitas vezes, uma forma de terapia pessoal. A comunidade também é ativa em eventos e convenções. Um dos maiores encontros do mundo é o Rose International Doll Expo, nos Estados Unidos, onde artistas expõem seus trabalhos, vendem peças únicas e oferecem oficinas. No Brasil, feiras como a Expo Reborn Brasil reúnem centenas de entusiastas em busca de novidades, kits exclusivos e networking. Os fóruns e grupos no Facebook, WhatsApp e outras plataformas também são espaços importantes para troca de experiências, dicas de criação e até adoções simbólicas. Muitos tratam seus reborns como parte da família, com certidões de nascimento fictícias, quartinhos decorados e até festinhas de aniversário. Essa rede social e emocional deu origem a microempresas e empreendedores criativos, costureiras que fazem roupas sob medida para reborns, fotógrafos especializados, youtubers com conteúdo diário sobre vida de mamãe reborn, entre outros. Ou seja, o universo reborn é também um ecossistema econômico ativo. Apesar de ser alvo de críticas e até preconceito, essa comunidade mostra que o vínculo humano com objetos pode ser profundo, legítimo e transformador. Afinal, quem pode definir o que é real quando o sentimento envolvido é autêntico? Reborns como terapia, conforto psicológico e apoio emocional. Os bebês reborn ultrapassaram o status de arte ou objeto de coleção para se tornarem ferramentas terapêuticas em contextos emocionais profundos. Em clínicas, instituições de longa permanência e até em consultórios psicológicos, esses bonecos têm sido utilizados como instrumentos de apoio emocional, especialmente em casos de luto, depressão, ansiedade e Alzheimer. Um dos usos mais comoventes está relacionado ao luto perinatal, quando mães perdem seus filhos durante a gestação ou pouco após o nascimento. Nessas situações, alguns profissionais recomendam o uso de um reborn como forma de apoio simbólico ao processo de luto. O boneco não substitui a criança real, mas pode representar um elo emocional que facilita a transição e o enfrentamento da dor. Na geriatria, reborns têm sido utilizados com pacientes diagnosticados com demência ou Alzheimer. A simples presença do boneco pode acalmar surtos, reduzir a agitação e estimular comportamentos afetivos, como um instinto de cuidado. Estudos demonstram que muitos idosos demonstram expressões de carinho, afeto e até comunicação mais clara ao interagir com esses bonecos. O mesmo acontece em terapias com pessoas em estado depressivo ou ansioso. O ato de cuidar de um reborn, mesmo sabendo que não é real, ativa regiões do cérebro ligadas à empatia, apego e regulação emocional. Isso pode gerar conforto, reduzir sentimentos de solidão e até restaurar a autoestima em alguns casos. Claro, esse uso é polêmico. Há quem critique a prática, afirmando que ela pode reforçar a negação ou ilusão. No entanto, profissionais da saúde mental defendem que, quando bem orientado, o uso do reborn não é escapismo, mas sim uma ponte emocional para a cura e reorganização interna. Em vez de perguntar por que alguém trataria um boneco como bebê, talvez devêssemos perguntar: por que isso gera tanto conforto? A resposta, provavelmente, está na complexidade da mente humana e na nossa busca por conexão, mesmo que simbólica. Controvérsias e preconceitos, o outro lado da história. Apesar da beleza artística e dos usos terapêuticos, os bebês reborn também despertam controvérsias, críticas e, muitas vezes, incompreensão. Para muitos, a ideia de um adulto cuidando de um boneco como se fosse um bebê real parece estranha, até perturbadora. E não são raros os casos de julgamentos públicos e matérias sensacionalistas sobre o tema. As críticas costumam se dividir em dois principais grupos. O primeiro, que vê o reborn como algo bizarro ou antinatural.
principalmente quando associado a comportamentos como dar mamadeira, passear com o boneco ou simular amamentação. O segundo, mais radical, associa a prática a transtornos psicológicos, como fuga da realidade ou distúrbios emocionais graves. Essa visão reducionista ignora os aspectos terapêuticos e artísticos por trás da prática. Muitos especialistas afirmam que o preconceito nasce do desconhecimento e da dificuldade em aceitar formas alternativas de lidar com emoções humanas profundas, como perda, maternidade frustrada ou solidão. Além disso, houve casos de confusão em locais públicos. Pessoas que viram reborns em carrinhos acionaram a polícia pensando que se tratava de um bebê em perigo. Essas situações contribuíram para a fama de que os bonecos seriam perturbadores. Também houve casos de banimento em certos estabelecimentos, como aviões ou hospitais, onde a presença do boneco causava tensão ou desconforto. A mídia, por sua vez, tem dupla responsabilidade. Enquanto alguns documentários e reportagens abordam o tema com sensibilidade, outros exploram o aspecto inusitado e criam narrativas exageradas, contribuindo para o estigma. Por fim, há uma discussão ética no mundo reborn. Até que ponto o realismo extremo é saudável? Já existem reborns que simulam bebês natimortos ou em estado crítico, o que levanta debates sobre limites morais, impacto psicológico e exploração emocional. O universo reborn, como toda forma de expressão humana, é multifacetado. É arte, é terapia, é conforto, mas também é alvo de críticas e julgamentos. Entender isso é essencial para analisar o fenômeno com empatia e profundidade. Reborns no mercado, arte, luxo e lucro. O mercado dos bebês reborn se transformou em um setor altamente lucrativo, movimentando milhões de reais por ano no mundo todo. O que começou como um nicho artesanal, voltado a colecionadores e terapeutas, hoje é um ecossistema completo com artistas renomados, feiras internacionais, cursos profissionalizantes e até linhas de acessórios exclusivos. Os preços variam muito, dependendo do nível de realismo e da assinatura do artista. Um reborn básico pode custar entre R$500 e R$1.500, mas os modelos considerados de luxo, com mais detalhes, cabelos implantados fio a fio e materiais como vinil siliconado, podem ultrapassar os R$10.000. Alguns são até vendidos por valores superiores a R$20.000 em leilões internacionais. Além dos bonecos em si, há um mercado paralelo extremamente ativo. Roupas feitas sob medida, berços estilizados, kits de enxoval, mamadeiras cenográficas, chupetas com imã, fraldas de grife e até perfumes com cheiro de bebê são vendidos especialmente para donos de reborns. O Brasil tem se destacado nesse segmento. Muitos artistas nacionais conquistaram respeito internacional e exportam seus trabalhos para a Europa, Estados Unidos e Japão. Há também influenciadoras digitais que ganharam fama ao mostrar seus filhos reborn nas redes, atraindo milhares de seguidores e parcerias comerciais. Cursos de capacitação também fazem parte desse universo. Plataformas como Hotmart e Udemy oferecem treinamentos para iniciantes, enquanto artistas mais experientes oferecem workshops presenciais e mentorias. O objetivo: ensinar desde pintura e aplicação de cabelo até técnicas de marketing e venda internacional. O sucesso comercial dos reborns também atraiu marcas. Algumas empresas lançaram linhas de bonecos inspiradas nos reborns, com menor nível de realismo, mas preços mais acessíveis. Já há lojas físicas especializadas em produtos reborn, e até estúdios de fotografia que oferecem ensaios newborn com os bonecos. Esse cenário mostra que, além de arte e terapia, o reborn é também um produto de luxo, status e identidade. Para muitos, não basta ter um boneco. É preciso ter o reborn, feito por um artista renomado, com certificado de autenticidade e todos os acessórios de alto padrão. O papel das redes sociais na popularização dos reborns. As redes sociais foram fundamentais para transformar os bebês reborn de um fenômeno de nicho em um movimento global. Plataformas como Instagram, TikTok, YouTube e Facebook permitiram que artistas, colecionadores e mamães reborn compartilhassem suas criações, histórias e rotinas com o mundo, criando uma comunidade engajada e em constante crescimento. No Instagram, perfis dedicados exclusivamente a reborns acumulam milhares, e às vezes milhões, de seguidores. As fotos são cuidadosamente produzidas, com os bonecos vestidos como bebês reais, em cenários encantadores, muitas vezes imitando ensaios newborn. Já no TikTok, vídeos mostrando o dia a dia com reborns, trocas de roupa, banhos e até visitas a lojas de bebê viralizam com facilidade, gerando milhões de visualizações. No YouTube, existem canais dedicados à criação de reborns, tutoriais para iniciantes, vídeos de unboxing, reações de familiares ao receberem um boneco, e até simulações de vida com bebê que misturam realidade e ficção de maneira lúdica e, muitas vezes, emocionante. Alguns vídeos tratam temas mais profundos, como luto ou infertilidade, compartilhando como o reborn ajudou na superação. As redes também servem como vitrine para artistas reborn. Muitos utilizam essas plataformas para mostrar o processo criativo, divulgar novos lançamentos e vender seus bonecos por encomenda. O marketing boca a boca digital foi tão eficiente que a maioria das vendas de reborns hoje acontece de forma direta entre artista e cliente, sem intermediários. Outro impacto importante é a quebra de preconceitos. Ao humanizar o universo reborn e mostrar os bastidores da criação e da vivência com os bonecos, muitas influenciadoras ajudaram a desmistificar ideias erradas, promovendo mais empatia e aceitação.
Campanhas de conscientização sobre o uso terapêutico dos reborns também ganharam força por meio de depoimentos reais e emocionantes. Por fim, a internet criou um espaço de acolhimento. Muitas pessoas que antes tinham vergonha de compartilhar seu vínculo com o reborn encontraram nas redes um ambiente seguro para se expressar, trocar experiências e receber apoio. A tecnologia, nesse caso, não apenas conectou, ela deu voz a um universo antes invisível. A linha tênue entre realidade e ficção. Um dos aspectos mais fascinantes, e ao mesmo tempo mais polêmicos, do universo reborn é a sua capacidade de confundir realidade e ficção. O nível de realismo é tão elevado que, em muitos casos, é necessário tocar o boneco para perceber que ele não é um bebê de verdade. Mas o que acontece quando esse realismo ultrapassa os limites do imaginário? Muitas pessoas que convivem com reborns se referem a eles como filhos, criam perfis com nomes, datas de nascimento e até personalidades fictícias. Isso pode parecer excêntrico à primeira vista, mas não é muito diferente de outras formas de simulação emocional presentes em nossa cultura, como a empatia por personagens de séries, a personificação de pets ou a criação de avatares em jogos virtuais. A diferença é que, no caso do reborn, há um envolvimento físico direto. Segurar o boneco, vesti-lo, colocá-lo para dormir ativa não só a imaginação, mas também os sentidos, tato, visão, olfato e, com eles, emoções reais. Isso cria uma espécie de zona cinzenta onde a fantasia é tratada com seriedade, e a experiência simbólica se mistura com sentimentos autênticos. Essa linha tênue tem gerado debates na psicologia. Para alguns especialistas, esse tipo de relação com o reborn pode ser uma forma saudável de expressão emocional. Para outros, pode ser um sinal de que a pessoa está fugindo da realidade. O consenso, no entanto, parece estar na intenção por trás do vínculo. Se o boneco é uma ferramenta de conforto ou expressão, tudo bem. Se ele se torna uma substituição absoluta do mundo real, é preciso atenção. Artistas reborn também refletem sobre isso. Muitos dizem que, ao criar seus bonecos, sentem que estão dando forma a um sentimento, e não apenas a um objeto. É como se cada reborn contasse uma história, do criador, do comprador ou de ambos. Essa narrativa simbólica torna o boneco mais que um brinquedo, torna-o uma representação emocional. Vivemos em um mundo onde o virtual e o real se misturam cada vez mais. Os bebês reborn são apenas mais uma manifestação dessa tendência. Um espelho da nossa necessidade de conexão, cuidado e pertencimento, mesmo que através de algo que, tecnicamente, não está vivo. O futuro dos bebês reborn, tecnologia, inclusão e novas fronteiras. O universo reborn está longe de atingir seu limite. Com o avanço da tecnologia e a popularização de materiais mais acessíveis, os bebês reborn estão se tornando cada vez mais sofisticados e inclusivos. O futuro dessa arte aponta para inovações surpreendentes que prometem ampliar ainda mais sua presença na cultura e na sociedade. Um dos caminhos mais promissores é a integração de elementos tecnológicos. Já existem reborns com sensores que simulam batimentos cardíacos, respiração e movimentos sutis. No futuro, é possível que vejamos modelos com inteligência artificial básica, capazes de emitir sons personalizados, reagir ao toque ou até reconhecer a voz de quem os cuida. Outro avanço importante é a diversidade. Artistas estão criando reborns que representam diferentes etnias, condições físicas e síndromes genéticas, como síndrome de Down. Essa inclusão tem impacto significativo, especialmente para famílias que buscam representatividade para seus filhos ou querem ensinar empatia e diversidade desde cedo. Há também um movimento crescente em direção à sustentabilidade. Novos materiais, menos tóxicos e mais ecológicos, estão sendo usados na confecção dos bonecos. Além disso, a criação de reborns a partir de bonecos antigos ou doações está se tornando uma tendência entre artistas comprometidos com o meio ambiente. A globalização continua impulsionando o mercado. Países como Brasil, México, Japão e Coreia do Sul vêm se destacando com estilos próprios, o que abre espaço para fusões culturais interessantes e novas abordagens estéticas. Isso reforça o aspecto artístico do reborn como uma forma de expressão internacional. Por fim, a aceitação social tende a crescer à medida que mais pessoas compartilham suas histórias com empatia. O reborn do futuro talvez não seja apenas um boneco realista, mas uma peça simbólica de um tempo em que arte, emoção e tecnologia caminham juntas. Os bebês reborn são muito mais que bonecos hiperrealistas. Eles são espelhos de emoções, ferramentas de cura, símbolos de arte e, para muitos, companheiros de alma. Ao entender sua origem, evolução e impacto, percebemos que o reborn não é apenas sobre aparência, mas sobre significado. Se você gostou de conhecer essa história fascinante, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que vai se surpreender com esse tema. Nos cards finais, recomendamos outros vídeos com curiosidades e histórias emocionantes que vão mexer com você. Até a próxima!